vim gravar esse vídeo e é uma conversa e eu preciso começar te dizendo que eu tô me sentindo extremamente emotiva hoje para gravar. Mas eu resolvi fazê-lo porque hoje eu acordei com o coração muito apertado. E apertado porque eu venho percebendo um funil, assim, na minha atuação profissional. Eu trabalho como professora na sala de aula com adolescentes desde o ano de 2010. E hoje, essa frase que eu ouvi, que eu já vou dizer qual é, me fez relembrar muito daquele momento. 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasce e o dia que você descobre o seu porquê. Uma outra frase, né, que é atribuída a Aristóteles, que é a frase de que quando se cruzam, né, o seu propósito de vida, os seus talentos, aquilo que você sente que sabe fazer, com as necessidades do mundo, aí está a sua vocação. Dei uma parada aqui porque eu tenho mania de passar Bepantol nos meus lábios. Quem me conhece sabe que minha amiguinha permanente. Por que essas frases me fizeram pensar e lembrar da minha atuação? Porque quando eu entrei para a sala de aula, eu fui inspirada por uma professora que eu amava muito, que me resolveu, assim, pegar na minha mão e me ajudar a aprender a despertar para a vida. Porque eu cheguei na vida adulta crua de muita coisa, de tomada de decisões, de habilidades sociais, da noção do que me fazia feliz, de quem eu era, do que eu gostava, de como eu poderia dar voz às minhas ambições. E ela me ajudou a despertar isso e perceber. Você pode ser uma pessoa gananciosa, ser uma pessoa que tem desejos grandes de vida, e tudo bem com isso. E aí eu fui fazer um curso que era extremamente existencial, respondia questões existenciais para mim, e eu não fazia a mínima ideia de como que eu ia usar aquilo no mercado de trabalho. Mas eu gostava de compartilhar conhecimento, e eu admirava muito, então eu fui para a sala de aula, inclusive substituindo ela mesma, quando ela fez a saída de uma escola, e foi minha primeira experiência. E caí numa sala de aula, eu tinha 24 anos, 24, entre 24 e 26, eu não me recordo muito agora. Seria só fazer as contas, né, e ver quanto que eu tinha em 2010, mas ok. Eu caí numa sala de aula cheia de adolescentes, assim, na segunda série do ensino médio, extremamente críticos, dando aula de filosofia, porque eu estava fazendo mestrado em filosofia na época. Foi um tempo muito árduo. Eu achava que eu não ia dar conta. Então, entrei substituir uma professora que era excelente, inclusive. Voltei, resolveram ligar o liquidificador e eu falei, vou dar uma parada por causa do barulho. Eu lembro de ter chegado ali achando que eu não ia dar conta. E hoje eu acordei emotiva porque eu já vim há alguns tempos realmente me perguntando e afunilando assim, qual é o futuro do meu trabalho com adolescentes? Me lembrei desse momento ali na sala de aula, porque esse primeiro ano, na verdade, foi metade do ano de 2010. Foi, se eu não me engano, maio ou junho do ano de 2010. Só consegui, de fato, ter a noção do que era dar aula nos anos seguintes. E os anos de 2011 e 2012 eu digo que foram os melhores anos de atuação, embora eu nunca tivesse pisado numa sala de aula formal, porque eu já dava aula para adultos, mas num curso livre, e inclusive trabalhando junto com essa professora, e na verdade ela era a pessoa que estava mais à frente do que eu. Eu auxiliava e fui me descobrindo ali também, tendo a capacidade de falar em público, de conversar com as pessoas, de orientar as minhas ideias. Então, percebi aquilo em mim. Fui para essa sala de aula formal numa escola particular muito tensa, mas eu resolvi me enfrentar, porque era muito mais forte. A gente chega em determinados funis da vida e foi o que eu notei. A dor de permanecer onde eu estava me incomodava muito mais do que a dor de enfrentar a minha vida e enfrentar os meus medos. Então eu enfrentei, porque essa dor aqui de ficar naquele lugar, de que eu estava morando sozinha, eu queria pagar as minhas contas. Então a dor de pensar em retornar para a casa dos meus pais, morar com eles, não porque eles fossem carrascos, muito pelo contrário. Eles eram mais. Hoje tudo está colaborando. O vizinho resolveu conversar com meu pai, que estava falando alto ali, eu dei uma nova parada. A dor de permanecer, de pensar em voltar para a casa dos meus pais, morar com eles, né, e deixar aquele meu processo de autodescoberta da minha vida sozinha, de saber quem eu era, de saber o que eu gostava, de saber dos meus sonhos e dar voz a eles. Eu tinha acabado de começar e eu não queria pensar em encerrar aquele processo, que daria para mim a impressão de encerrar, porque eu precisaria viver dentro de outros costumes, dentro de outras formas de enxergar o mundo, de viver a vida, de outros valores. Eu precisava muito saber quais eram os meus. Então, a ideia do retorno, para mim, soava mais dolorosa, por causa daquela caminhada que eu já tinha descoberto, do que enfrentar aquela sala de aula. E eu realmente não tinha ideia do que eu ia enfrentar. Recebi muitas críticas, como também recebi muitos alunos que disseram ter se identificado comigo, ter gostado do meu jeito de lecionar, e eu estava em processo de descoberta. É como se fosse, sei lá, uma fruta que a gente precisa descascar para descobrir o que tem ali no miolo. E era assim que eu me sentia. Então, esse foi um processo de descoberta, até de conseguir me adequar às críticas que chegavam como algo para me ajudar a me construir, a me fazer, não a me refazer.
Estava ali no início da minha vida, no início da minha carreira. Eu lembro que, como eu disse, os anos seguintes, de 2011, 2012, foram os melhores anos. Eu desenvolvi amizades com aqueles adolescentes, eu passava o recreio com eles. Eu sentava num determinado espaço, em alguns momentos da parte da tarde, porque eles tinham aulas também tudo invertido. Falava sobre questões da vida, saía com eles. A gente foi ao cinema. E foi extremamente bom. A gente fez almoços na minha casa, fiz almoços com grupos diferentes de alunos. Foi um período extremamente maravilhoso. E ali eu descobri, então, o meu talento. Eu fui descobrindo a minha vocação. Foi naquele momento que meu coração começou a ficar ardido, queimando, sabe? E perceber que toda a minha trajetória de vida, tudo que eu tinha sofrido até ali para me tornar pessoa, para dar voz a mim mesma, tinha tido um propósito. E foi quando eu descobri também que toda a dor da nossa vida, todo o embaraço, toda a confusão interna pelo qual a gente passa, ela tem um porquê. E você pode utilizá-lo. E por que não somente para si? E aí vem a questão do porquê encontrado com as necessidades do mundo. É perceber que a sua dor, que o motivo da sua dor, que o resultado, que o processo da sua dor, tudo isso pode ser usado em função de outras pessoas que estarão passando, que terão passado por dores semelhantes. Em algum momento a nossa caminhada se cruza. E aí é que está a ideia das necessidades do mundo. Essas necessidades desse mundo, de pessoas que queriam saber quem eram, que não tinham ideia do que era a vida adulta, que não tinham ideia de como se preparar para essa vida adulta, que existia um processo. Tudo isso foi se descortinando diante dos meus olhos, a ponto de me dizer, gente, é isso que eu quero fazer. Eu fiquei mais outros anos na sala de aula, mas eu fui definhando, porque eu percebia que ali era o lugar do engessamento do qual eu tanto tentava fugir. E hoje, como eu disse, eu acordei mais reflexiva, mais pensativa, porque tem sido um gargalo conseguir descobrir a forma. E por quê? Porque existe todo um clichê sobre a adolescência. Adolescentes não pensam, são egoístas, não querem pensar sobre si mesmos, eles têm preguiça. Quem falou pra você que é importante você conversar com adolescentes? E é necessário ter toda uma estratégia por volta da questão do posicionamento do marketing até, e estou sendo sincera, abrindo meu coração, né, de que a gente precisa aprender a se posicionar e falar com os pais e convencê-los de que eu sou uma pessoa preparada, capacitada para trabalhar com seus filhos. E claro que é compreensível. O decisor, financeiramente falando, né, para um tipo de trabalho como esse, não é o próprio adolescente, se bem que hoje já existem pesquisas que mostram que adolescentes têm, sim, um certo poder aquisitivo, dependendo do ambiente, porque eles passam o cartão dos pais, eles às vezes só comunicam pequenas decisões que vão tomar e dizem para os pais, olha, eu encontrei isso aqui, percebi que vai ser algo muito importante para minha vida, eu quero utilizar, eu quero me enriquecer, os pais falam ok. Quando não, existe um outro tipo de contexto que o adolescente trabalha, que ele mesmo constrói para si, os recursos para alcançar sonhos, e claro que vai haver prioridades ali, mas quando ele se dá conta, quando ele desperta para o fato de que, gente, existe algo errado aqui na minha vida, algo que eu preciso trabalhar, e ele encontra com essa oportunidade de fazer uma mudança, de fazer acontecer algo novo na sua vida, um processo de descoberta no qual alguém pode dar a mão para ele, ele também é capaz de decidir por aquilo. Mas, de toda forma, existe essa ideia, né? E a ideia do como ser para falar com o adolescente. Ser uma pessoa engraçada, de ser uma pessoa que tem uma linguagem, e algo que eu acabo desenvolvendo ali no cotidiano, na conversa com eles, porque é algo que eu sinto que eu sou. Se existe uma coisa que fica em mim, assim, muito forte na ideia do trabalho com adolescentes, é porque eu lembro da espontaneidade, da alegria desse meu processo de adolescência que, de fato, eu não consegui muito viver, porque eu andava tão preocupada sobre como minha vida seria, sobre o que eu não queria pra mim, percebendo aquele incômodo que estava muito presente. Eu não quero isso pra minha vida, eu não quero ficar aqui pra sempre, eu não quero não ser eu, e também não quero ficar incomodada com o fato de ser eu mesma. É contraditório, né? Eu não quero não ser eu, mas eu também não quero ficar enlouquecida pelo fato de perceber que talvez eu não seja como todo mundo, que eu me acho esquisita. A minha mãe diz que se lembra, assim, às vezes eu dizendo pra ela, quando eu tinha 15 anos de idade, mãe, eu só quero ser normal. Porque eu sentia muita luta interna pra ser eu mesma, com os valores que eu tinha, que eram valores cristãos, dentro de um contexto escolar, onde as pessoas queriam determinadas coisas e eu não, e eu precisaria me posicionar pra dizer que eu não queria aquilo, e muitas vezes o custo seria não ter ninguém, ficar só, e eu de fato, no fundo, queria ser capaz de arcar com aquilo, mas ao mesmo tempo precisava do grupo, porque quando a gente está dentro de um contexto escolar, a gente não pode se abster e dizer, não preciso de ninguém, vou viver aqui, né? Eu não sabia como fazer esse processo de transição, e por outro lado, eu enxergava dentro de mim uma sede de potência, uma vontade de bater asas, de ir longe, mas eu não sabia nem como dar voz para aquilo, como equilibrar aquele desejo, o que fazer com ele, e o que eu poderia naquele momento fazer. E eram tantas confusões dentro do meu coração, super protegida, a ideia de que o erro não era uma coisa boa, porque eu estava sendo preparada e educada para acertar na vida. Então, era um misto de todas essas coisas. Quando eu me percebo na vida adulta, enfrentando, né, esses processos, eu descobri que realmente ajudar adolescentes a chegar a isso era o meu porquê, e é o meu porquê. Só que o gargalo tá como fazer isso acontecer, né? Como estar nas redes sociais e trabalhando, que eu acabei de completar a transição de carreira,
como estar aqui, como fazer isso acontecer. E hoje também eu tenho trabalho com mães, desenvolvendo um curso para mães. Estou nesse processo também de perceber que a maior ajuda que pode haver na vida de adolescente está dentro da sua própria casa. Eu acordei hoje emocionada e mexida, pensando nesse como. E o que eu quero trazer como resultado dessa reflexão, que esse incômodo me gerou, do encorajamento, do encontro com o meu próprio porquê. E na medida que eu percebo isso dentro de mim, eu quero dizer para você isso, para você que me escuta. Somente se você for um adolescente, um jovem, aí a adolescência ela pode se estender até os 30 anos de idade, né? É uma conexão da questão das emoções no cérebro com a parte capaz de tomar decisões mais conscientes, mais acertadas, né? No sentido de ser decisão totalmente certa, mas de ser decisão racional mesmo, que é essa parte da frente do cérebro chamada de córtex pré-frontal. A parte emocional está em conexão, quer dizer, o cérebro está num rearranjo, numa arquitetura ali, sendo feita, por isso todas as confusões também, e entender isso hoje através da neurociência me permitiu lembrar de mim, entender os meus próprios processos, era isso que eu estava vivendo. Então, independente de quantos anos você tenha dentro dessa faixa aí de adolescência e de juventude, embora eu queira muito ajudar adolescentes e conduzi-los nesse processo de chegar na vida adulta, encontrados com a sua vocação, o que eu quero expressar para você é: tenha coragem de dar voz aos seus sonhos, tenha coragem de dar voz àquilo que você quer, mesmo que isso pareça loucura. Porque hoje, trabalhando com adolescentes, né, tentando fazer esse trabalho acontecer, tentando levar a minha voz e a minha ajuda e dizer: eu estou aqui para te ajudar nesse processo, para pegar na sua mão e te ajudar nisso, tem sido tão dolorosa, tem sido um processo tão doloroso, porque eu ouço pessoas que estão há muito mais anos no mercado, que são mais experientes, não que elas, algumas sim tentaram me desencorajar, tentaram me fazer isso, mas não é o seu jeito, você é professoral, e dizendo tantas coisas. O que eu quero te encorajar é nisso. Descubra quem você é e conecte aquilo que você é com a sua vocação. Se você não fizer isso, se você não der voz a isso, você vai se sentir uma pessoa sem alma. Você vai se sentir uma pessoa perdida, que é como eu me sentia muitas vezes, entrando dentro do sistema, sem saber, assim, com clareza. Então, assim, o primeiro passo é ter essa noção, autoconhecimento, quem você é. E depois de descobrir quem você é, você conectar isso com o mundo. Quando eu consegui descobrir quem eu era, quando consegui descobrir os meus talentos, as minhas potências e também as minhas limitações, foi que eu consegui dar voz a isso que eu desejava fazer. Eu tive coragem de fazer isso, largando algo extremamente seguro, confortável, certo, mas algo que não me faria crescer e expandir na potência que havia aqui dentro. E não estar engessada. É um pedido, esse desejo ele é um pedido. Quem você é? Após saber isso, aí então você vai ser capaz de conectar esse seu ser, essa sua grandeza, essa sua potência, a sua vocação. Aí sim, a decisão de vida fica acertada. E nesse processo de descobrir quem você é, que foi o processo pelo qual eu passei, é um processo de você se posicionar diante das pessoas e muitas vezes diante da sua própria mãe, do seu próprio pai, diante de um familiar, diante de um amigo, diante de um grupo de pessoas. É dizer: não, é a isso que eu vim, é assim que eu sou. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Eu quero isso. E tudo bem, eu sei que vai parecer muito louco, e tudo bem que aquilo que você deseja, por exemplo, profissionalmente, não seja algo que vai te dar um grande retorno financeiro, pelo menos não inicialmente. Porque eu acredito numa frase, é uma frase que eu vivi repetindo para adolescentes ali, quando eu descobri, no meu processo de fazer mestrado e dando aula no ensino médio, quando uma alma humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança todos os esforços da sua alma, o universo conspira a seu favor. Isso não significa mágica, não significa que as coisas vão passar a acontecer num desencadeamento super sobrenatural na sua vida. Mas significa que você vai lançar tantos seus esforços que o seu cérebro vai estar direcionado para aquele senso de propósito. E aí todas as demais coisas vão ficando pequenas porque você tem um olhar. E também não significa que você não vá sofrer, que você não vá parar e ficar lá se questionando: mas será isso mesmo? E por que você se questiona? Porque você vai encontrar com dificuldades, porque você vai encontrar com barreiras. Porque você vai passar por pessoas que talvez vão te dizer coisas que vão te desanimar, porque o sistema talvez não vá se encontrar totalmente com esse seu desejo, porque talvez você vai ser uma pessoa inovadora, porque talvez você esteja criando algo novo que ninguém nunca tenha proposto antes. Eu sei, a ideia de que não existe nada novo debaixo do céu, de que as coisas elas se renovam, se refazem. E pode ser que você vai pegar uma ideia que já exista e dar ali a sua cara, o seu tom, a sua cor, o seu jeito, o seu formato. E isso vai ser exigente, porque você vai encontrar barreiras para o processo de expansão. A expansão não é algo que acontece de maneira tão tranquila. A expansão encontra coisas nas quais ela vai esbarrando e vai precisando destruir, desconstruir, empurrar, porque senão não expande. Se não fosse assim, não seria expansão. Seria
seria o ar, né? O ar está aqui, está presente, e claro que ele cumpre o seu papel, lógico, nós estamos vivos porque respiramos. Eu sei que parece, eu estou viajando, mas presta atenção nessa ideia, né? O ar está aqui, está nesse ambiente, eu respiro, não existe esse conflito. E a expansão é algo conflitante, porque a gente vai esbarrar em várias coisas. Para ser a gente mesmo, a gente esbarra em pessoas que querem nos controlar, em pessoas que querem dizer como a gente deve ser, como a gente deve agir, como deve ser o nosso cabelo, como deve ser o jeito que a gente coloca a nossa sobrancelha, se eu devo pintar a minha unha de uma forma ou não, se eu devo vestir determinado tipo de roupa. E aí, na medida que você quer se colocar e se posicionar, você vai... E lembre-se que o posicionamento não é algo estático. O posicionamento é exatamente essa expansão. E na medida que você faz isso, coisas vão ficando pelo caminho. Porque quem se posiciona precisa aprender a dizer adeus àquilo que não pode vir junto. O posicionamento é uma caminhada, ele não é estático, como eu disse. Ele é um movimento, ele é uma caminhada que você começa. E na medida que você começou o seu posicionamento, você vai colocar sua mochilinha e vai levando coisas que podem ser postas ali, outras vão ter que ser deixadas, e é um processo de ganhos e de perdas. Isso tudo precisa ser analisado, faz parte da vida adulta. Aprender os ganhos e as perdas faz parte do processo de tomada de decisão. E é sobre tudo isso que eu desejo conversar com adolescentes, ensinar adolescentes, conduzi-los. Eu posso não ter um jeito previamente formatado sobre como pessoas que lidam com adolescentes devem ser. E hoje o tom que eu estou usando é um tom bastante reflexivo. Eu comecei dizendo que eu estava bastante emocionada. Tive vontade de chorar em alguns momentos enquanto eu falava, porque eu sinto que eu estou abrindo o meu coração para dizer o meu porquê. E tentando expandir, tentando dizer o meu porquê para o mundo. E provavelmente eu vou me bater em muitos cantos, encontrar, e aí tenho encontrado nesse momento, e ainda vou encontrar diversos obstáculos. E aí eu vou desanimar. E algumas vezes eu vou desejar desistir. Hoje eu acordei assim, eu vou desistir disso tudo. Não dá certo, não vai, não é isso. Na verdade, desistir por qual motivo? O obstáculo não pode ser o motivo da minha e da sua desistência. Então eu vim aqui hoje te falar sobre isso. Falando sobre tudo, talvez sobre nada ao mesmo tempo. Mas se eu pudesse resumir, seria isso. Quando você encontra o seu porquê, você também vai encontrar barreiras. Você vai esbarrar. Não tem problema, é como aprender a dirigir e fazer aquela famosa baliza entre os cones. Tirei a carteira no último processo antes disso ser estabelecido, então eu não peguei essa coisa da baliza. Mas o posicionamento e o processo de expansão, no começo, é como fazer essa baliza. Você não pode encostar no cone nem derrubá-lo. E é como se você tivesse que dirigir uma estrada cheia daqueles cones. Algumas vezes você vai ter que colocar velocidade e algumas outras vezes você vai ter que andar mais devagar para estar mais atento. E algumas vezes o caminho com os cones vai ser estreito e outras vezes os cones estarão mais distantes. Mas a estrada é sua, o caminho é seu e você vai ser o motorista, o condutor, o responsável. E a pessoa que vai ter habilidade quando chegar lá, se construir para isso, se fizer por onde para isso, vai ser a pessoa que vai ter habilidade para, enquanto olha para a estrada, olhar para os retrovisores, fazer movimentos de cabeça, saber tomar uma decisão, se aumenta a velocidade, se diminui, ligar a seta e fazer todos os processos. A vida é como esse processo de dirigir, de estar ali no volante. Você é o seu protagonista, o seu próprio protagonista da sua vida. Como você tem conseguido conduzir esse processo? Espero que a gente possa conversar muitas outras vezes. Esse aqui é um desabafo sobre a minha vida, sobre o meu novo processo, sobre isso que eu estou iniciando, e talvez daqui a alguns anos eu vá olhar para esse vídeo e falar, gente, aquele dia estava realmente angustiada. E eu teria encontrado a solução. Não porque eu sou onipotente, mas porque faz parte da vida e desse processo de expansão. A expansão, ela se arranja, ela se arruma, ela se coloca. E na medida que eu estou dando para o meu cérebro essa tarefa, esse lugar vai ser encontrado. Não para me engessar, mas para dizer, eu consegui fazer com que o meu propósito, os meus talentos se conectassem com as necessidades do mundo. Mesmo quando eu estiver encontrada com esse processo, eu vou precisar fazer ajustes. É natural, faz parte. Obrigada por ter você aqui. Espero que a gente possa compartilhar sobre muitas outras coisas a respeito da vida. Tchau, tchau.